É gostoso estarmos todos reunidos, né? Faltando poucos, mas estamos aí com bom número de irmãos, retorno do novo casal Garcia, a presença aí da Nath, do Celso, nos visitando, desfalcando um pouquinho lá Betel, mas feriado tem dessas coisas, né? Bom, bem-vindos, irmãos, e sempre aquela lembrança, aquele abraço para os irmãos lá, tá bom? Nós vamos continuar nosso estudo em Hebreus. Antes nós vamos fazer uma oração. Vou pedir para o irmão Celso dirigir a gente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, damos Deus, nos permitir que nos faça nossa agradecemos por tudo que temos feito, Pai, e que está para falar. Pai, nos agradecer também por ter dado, meu Pai, essa igreja que meu filho, que se ama a sua palavra, Senhor, e que o Senhor sempre propósito dela. Uma vez verdadeiro e velho, para que o Senhor quer entrar no Senhor, possa ter contato com a sua palavra, a palavra de salvação. Que a alma de fé, Deus possa ter, a honra e glória do nome do Senhor, e muitas almas necessitadas, Pai, possam ter a oportunidade de conhecer o que Senhor por cada irmão, como que está a coisa dele, que trabalho, como que tem sabedoria, e cada vez mais conhecimento nessa palavra, então, a sua leitura, Senhor, vamos para que haja a gente acima de tudo. Obrigado por tudo, Pai, por ver nosso pecado, Senhor, e por essa. Amém. Obrigado, irmão. Bom, então vamos lá. Como os irmãos abrirem em Hebreus, nós estamos ainda no capítulo 1, mas Deus nos permitindo hoje, nosso propósito é concluir esse capítulo, tá, irmãos? Nós vamos ver versículos 10 a 14. Esse é o nosso 8º estudo. Então, sendo que um deles nós tivemos que dividir em 2 partes, né? Mas aqui nós vemos versículos 10 a 14, eu vou ler e a gente então passa a comentar sobre eles. Ele diz assim: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Bom, então, a gente pega aqui do versículo 10, está no meio do assunto, mas os irmãos que vão acompanhando o estudo sabem, estão bem inteirados, né, bem lembrados daquilo que nós temos visto aqui. As afirmações feitas nos primeiros 3 versículos são afirmadas ou reafirmadas a partir daí, com base nas Escrituras. Então, ele passa a citar vários versículos do Antigo Testamento, usando, na maioria, salmos messiânicos, e é o que nós vamos ter hoje aqui. Os versículos 10 a 12 são tirados de um único salmo, são 3 versículos do Salmo 102, nós vamos dar uma olhadinha lá.
E ele continua aqui, então, estabelecendo essa distinção entre Jesus, até aqui, só chamado pelo título o Filho, né? Ele só vai citar o nome de Jesus no capítulo 2. Mas a distinção entre o Filho e os anjos. Eu não sei se de fato, irmãos, já naquela época, alguém já tinha tido a ideia mirabolante de conjecturar que Jesus fosse um anjo. É provável que sim, tá? Nesse tempo, Hebreus é uma das cartas que foi escrita assim tardiamente, no final, já na parte final do primeiro século. Então, já muitas heresias iam se formando. Nós devemos lembrar também que nesse tempo não existia ainda assim um tratado teológico, aquele conjunto de doutrinas bem estudadas, estabelecidas, né? Hoje a gente tem, apesar de fazerem muita confusão, mas a gente tem estudos bem claros, definidos sobre os anjos, né? A angelologia, a teologia propriamente dita, que se refere a Deus, o Deus Trino, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? As características de Deus, os atributos dele. Então, naquele tempo, eles não tinham assim, livros escritos com essas definições. A igreja estava em formação, a base doutrinária vinha toda do Antigo Testamento, e mais claramente revelada, como o próprio livro de Hebreus diz aqui, pelo que Jesus apresentou, né? Ele diz aqui nos últimos dias, né? Deus falou aos nossos antepassados pelos profetas, e agora, por último, ele falou pelo Filho. Jesus é a plena revelação de Deus, certo? Em todos os aspectos. Nele habita toda a plenitude da divindade. Ele revela a pessoa de Deus, mas ele revela com clareza também todos os planos de Deus, vamos dizer assim, né? Todas as determinações, os desígnios de Deus. Todo aquele plano de salvação esboçado no Antigo Testamento, demonstrado de diversas maneiras, Jesus veio e apresentou de maneira clara, categórica, e ele cumpriu aquilo. Foi tão categórica a apresentação dele que ele próprio executou aquilo. E, assim, as demais coisas. A gente vê Jesus falando sobre o futuro, a eternidade, como é que vai ser o sermão profético dele. Não pode existir, assim, algo mais claro a respeito da sequência do andamento das coisas do que aquilo que Jesus apresentou. Mas como não havia ainda, não existia nessa época, todos esses detalhamentos, o Novo Testamento todo agrupado, para aí sim poder se fazer estudo completo de todas as doutrinas, elas eram apresentadas pouco a pouco, pelo ensino direto dos apóstolos e dos discípulos deles, né? Os apóstolos que aprenderam com Jesus apresentavam isso às igrejas, e esses outros, como Paulo diz, homens idôneos, iam repassando. E as cartas, que foram fundamentais para firmar isso. Por quê? Quando nós temos as cartas, aquelas verdades que foram ensinadas pelos apóstolos não ficaram só na tradição oral, né? Mas elas são grafadas, elas são registradas. Deus inspirou esses homens que ensinaram, alguns deles a escrever. Então nós temos aí, né, Mateus, João, apóstolos, Pedro, Paulo, apesar de ser o temporão, né? Como ele diz, um abortivo, um filho tardio. Esses homens foram usados, e outros que Deus inspirou,
para que nós tivéssemos aqueles ensinos de Jesus registrados para nós, explicando todo o significado da palavra de Deus, das Escrituras antigas, do Antigo Testamento. Então, talvez, já na mente de alguns, nesse período, tivesse brotado a ideia, o equívoco, de que Jesus pudesse ser um dos anjos. Os anjos eram, assim, vistos com admiração pelos homens. Os servos de Deus no passado, quando aqueles que tiveram a oportunidade de ver anjos ou de ter contato com algum deles, né? Imagina se nós tivéssemos essa oportunidade, como seria? Você sabe que está diante de você um ser celestial criado por Deus, um ser que está a serviço de Deus aqui na Terra, e que são espíritos ministradores, que faz parte daquele grupo que está na presença de Deus. Os profetas tiveram visões, revelações dos anjos ao redor do trono, adorando a Deus. Então, vamos dizer assim, os anjos sempre foram vistos como um ser diferenciado dos homens. E são especiais? Sim. A gente já comentou isso no estudo, em certos aspectos, eles são superiores aos homens, até pelo privilégio de estar ali na presença de Deus direto. A função deles é diferenciada, embora Deus tenha feito o homem superior aos anjos em outros aspectos. Por quê? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não. Nós pecamos e a graça de Deus é para a nossa redenção, mas os anjos que pecaram não têm. Então, Deus trata o homem de uma maneira privilegiada. Talvez já tivesse surgido essa ideia, talvez não. Talvez fosse um ensino preventivo do autor de Hebreus a respeito dessas ideias que certamente surgiriam. E é de se admirar que, mesmo tendo um ensino tão claro aqui, irmãos, ainda assim, algumas seitas ditas cristãs ousam colocar que Jesus é um anjo. Tá? E tem muita gente que se diz cristã e que cai nessa ladainha. Parece que nunca leram Hebreus. Realmente, a falta do conhecimento destrói o povo. A falta da instrução da palavra de Deus faz com que as pessoas andem bem longe da verdade. Então, vem aquelas pessoas que ensinam e às vezes usam argumentos para mostrar, olha, Jesus é Miguel, ou Jesus é um outro anjo. Mas, olha, o autor de Hebreus é categórico de dizer, anjos são anjos, e eles são seres limitados. O Filho, eu vou usar uma expressão minha, não da Bíblia, o Filho é outra coisa. Quando a gente fala do Filho de Jesus, é outro papo. Nós estamos falando do Criador, não de uma criatura. Amém? A distinção é muito clara. Talvez para quem já crê dessa maneira, pareça muito óbvio, irmãos. Por que o autor de Hebreus perdeu tempo em demonstrar isso, que Jesus é superior aos anjos? Fez isso porque surgiriam falsos ensinos. Gente que iria certamente aparecer com essa bobagem. E é preciso que a gente tenha bem claro na nossa mente, não só por
crendice ou por tradição. Nós sempre ouvimos dizer que Jesus é diferente, ele é o Filho de Deus. Mas se alguém aparecer com argumentos, usando a Bíblia, e eles têm, né? Usando uma certa lógica humana, tentando argumentar que Jesus seja um anjo. Mas, por outro lado, a Bíblia é categórica em banir aquela ideia falsa que pode parecer ter lógica, mas não tem. É pura distorção. De fato, os ensinos da palavra de Deus, muitas vezes, como Pedro diz, as escrituras são distorcidas pelos indoutos, ou seja, os que não foram ensinados corretamente, ou por aqueles mesmo de má fé. Então, além dos argumentos que ele já usou aqui para mostrar, o Filho é superior aos anjos. Ele diz, para que anjo ele disse, versículo 5, tu és meu filho, hoje te gerei. Para que anjo ele disse também, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Não tem. Como nós vemos no versículo 6, para que anjo foi dito, e todos os anjos de Deus o adorem? Não, essas coisas são referentes ao Filho, a Jesus. E aqui, então, nós vemos nos versículos 10 a 12, ele faz referência ao Salmo 102. Vamos dar uma olhadinha lá no Salmo, só para comparar. Vocês vão reparar que tem algumas pequenas diferenças naquilo que é dito. É uma citação, vamos dizer assim, uma citação livre. É mais um salmo messiânico. Ele faz uso aqui dos versículos 25 a 27, tá? Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Então, nesse salmo aqui, irmãos, ele aplica isso ao Filho, sempre dizendo isso. Os judeus, os hebreus, viam esses salmos como falando do Messias, ou falando de Deus, mas o contexto deixa claro que está falando de Deus manifesto na pessoa daquele que havia de vir, que é o Messias, que é o Cristo. E aqui, então, ele demonstra, olha, de quem poderia estar falando, senão do Filho? O Filho que é o Cristo, o Filho que é o Messias, o Filho que é esse Jesus, em quem nós cremos. Ele vai falando aqui sobre o reinado futuro do Messias. Nós vamos pegar aqui um pouquinho antes, nesse salmo, para a gente observar esse contexto. Versículo 15, ele diz assim, então os gentios temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando é que isso vai acontecer? Vamos parar e pensar um pouquinho. Ele diz, então os gentios temerão. Então os gentios temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Nos dias de Davi, isso aconteceu? Nos nossos dias, está acontecendo? Não, ainda não. Ele está falando de fatos futuros. Vamos continuar lendo aqui, versículo 16.
quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Opa, então, aqui já vai ficando mais claro para a gente que ele está fazendo referência ao futuro. A vinda do reino de Deus, o estabelecimento do reinado do Messias. Versículo 17. Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor, pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciarem o nome do Senhor em Sião. Sião é sinônimo ali de Jerusalém, né? E o seu louvor em Jerusalém. Por que Jerusalém e Sião? Que ele cita os dois nomes. Sião é o nome do monte onde Jerusalém está estabelecida, né? Aí, versículo 22. Quando os povos se ajuntarem e os reinos para servirem ao Senhor, né? Mais uma vez nós vemos aqui uma referência. Quando? Quando isso vai acontecer? Sempre deixando claro que ele está falando do futuro reino do Messias. Versículo 23, ele diz: abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu: meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Aqui o salmista diz do seu tempo, percebendo a fragilidade dele e do povo de Israel. E então ele fala nesse salmo da esperança daquele dia em que realmente Israel vai ser estabelecida pelo reino de Deus. Jerusalém, a Sião, né, estabelecida. Aqui parece uma referência ao reino, começa ali, né, o reino milenar de Cristo, o milênio. Os reis da terra vão adorar. Vamos lembrar que a gente já estudou isso, né, quando estudou escatologia. Haverá um tempo, então, quando Cristo voltar, que ele vai estabelecer o seu reino e ainda nós vamos ter pessoas ímpias aqui na terra. Então, todo mundo vai se submeter ao reino de Jesus e ele vai estabelecer o seu reino ali em Sião. E aí nós entramos, tá? Eu quis ler esses versículos todos para a gente perceber que ele está falando do Messias. Está claro isso para vocês? Dá para perceber que é disso que ele está falando? E quando chega aqui no versículo 25, que é o que o autor de Hebreus toma, é que ele diz: desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Então, ele faz uma aplicação correta em usar esses versículos ao Messias. Tá? Se a gente lê isoladamente aqui, nós pensamos, ele está falando aqui de Deus. Pode ser do Pai. Está falando de Deus, porque Jesus é Deus. Mas o contexto mostra que ele vem falando do Messias, da revelação dele. A revelação da plenitude de Deus aqui, quando ele estabelecer o seu reino em Sião. E todos vão se render a ele. Então, ele traz essas verdades, tá? E aqui, vamos ao conteúdo dos versículos. Até aqui nós lemos só para entender de que ele está realmente falando do Filho. Ele está falando de Jesus. Não é uma distorção do autor de Hebreus. Ele pegou um versículo que fala de Deus e está querendo dizer que é Jesus. Não. Ele faz a aplicação correta, ele está falando do Messias, do Cristo. Mas o que ele diz a respeito de Cristo? O que diz respeito diretamente é o que nós precisamos entender que ele está ensinando na carta aos Hebreus. E tu, Senhor, versículo 10, né? Hebreus 1, 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Então, ele deixa claro que o Filho é o Criador.
No princípio, ele fundou a terra, ele estabeleceu a terra. E quando ele fala terra aqui, ele está dizendo tudo o que existe. Isso corrobora o ensino de João, não é verdade? João 1 também deixa claro que o verbo, ali é chamado verbo, aqui é chamado filho, são títulos que são empregados a Jesus, mas que não deixam dúvida de a quem se refere. Eles estão ensinando que Jesus é o próprio Criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Nós viemos à existência, tudo que nos rodeia, o que existe, é devido ao poder de Deus, é devido ao poder do Filho, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, um Deus triuno agindo. Por que é especial quando nós falamos do Filho? Porque senão nós olhamos e enxergamos só um homem. Ele foi homem? Sim. Mas nós não podemos enxergar Jesus como simplesmente um homem. Ele está dizendo, Jesus não é anjo. Ele tomou forma de homem. Mas ele não é um simples homem. Ele é superior aos homens. Ele é mais do que um homem. Porque ele é homem, mas ele é também Deus. Ele é superior aos anjos. Porque ele é Deus. Porque anjos são seres criados. E ele é o que criou os anjos. Tá? Não só o que há na terra, mas ele diz, os céus são obra de tuas mãos. Então, quando ele fala, ele fundou a terra, nós entendemos, a terra é só o planeta? Não, é o planeta e tudo que é visível, tudo que é material. A palavra terra aqui representa isso. Até mesmo os outros astros. Tá? A referência terra, aqui na verdade é uma referência ao universo físico. Mas ele faz questão de dizer também que os céus são obras de tuas mãos, porque aquilo que é invisível, imperceptível ao homem, aquilo que é espiritual, aquilo que nossos olhos não podem alcançar, nem o nosso entendimento, ele criou aquilo também. Por mais estudado, por mais culto que a gente possa vir a ser, nós nunca vamos entender a fração da grandeza de tudo que Deus é e fez. Ele revela aquilo que é essencial, que a gente precisa saber. Eu tenho esperança, irmãos, de que na glória celestial nós vamos ter acesso, aí sim, a conhecer muito mais. Alguém, às vezes, pensa, mas nós vamos viver uma eternidade só para adorar a Deus? Bom, nós não sabemos exatamente como vai ser nossa vida na eternidade, mas tudo que nós fizermos vai ser para adorar a Deus. Assim como nós vimos hoje, o Nicolas destacou um versículo que diz, tudo que nós fazemos hoje deve ser feito para glorificar a Deus, né? Fazer como ao Senhor. Versículos como esses são fartos. Se hoje nós já devemos viver assim, mas nós somos muito falhos, né? Mas na eternidade é assim que nós vamos viver. Tudo vai ser para a glória de Deus. Nós vamos enjoar disso? Não, porque quanto mais a gente contemplar Deus, mais nós vamos ver motivos de adorar a Ele, de glorificar a Ele. E esse Jesus que é o Senhor, né, identificado aqui, tu, Senhor,
no princípio fundaste a terra, e os céus também são obras das suas mãos. Aí ele nos mostra uma coisa importante, irmãos, que nós vivemos num mundo passageiro. Aquilo que ele criou é maravilhoso, mas o que ele tem para fazer é ainda melhor. Por isso nós não devemos nos apegar demasiadamente às coisas dessa vida. Salomão fala lá em Eclesiastes quanto ele desfrutou dessa vida. Ele foi um homem que teve a oportunidade de desfrutar de muitas das coisas que esse mundo pode oferecer. Algumas ele aproveitou de maneira lícita e outras não. Abri um pequeno parêntese aqui. Até essa semana eu vi uma coisa curiosa. Aquelas aberrações, né? Falando de Salomão, um pastor adventista que é bem conhecido, virou popular aí, é o Bambambam, é o verdadeiro porta-voz dos adventistas e tem pregado até em igrejas batistas, estão convidando ele porque ele fala muito bem, ele é arqueólogo, muita gente gosta dele. Mas eu peguei um trechinho dele falando sobre Salomão, que Salomão experimentou todas as delícias desse mundo, muitas mulheres, né? Teve relações com muitas mulheres e até talvez com homens. Bom, de onde ele tirou isso? Da Bíblia? Não, está num livro da Ellen White, né? A profetisa, falsa profetisa do Adventismo. Mas isso só, né? Vou fechar o parênteses aqui, mas só para a gente ver. Sim, Salomão desfrutou de muitas coisas ilícitas, mas a Bíblia não afirma isso. Mas a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ouve por aí. Cuidado com a internet, viu? Porque é uma janela aberta para esses hereges que apresentam coisas assim que, se a gente não filtrar, já viu, né? O que dá? As bobagens que aparecem. Mas o Salomão, esse Salomão que desfrutou dessas coisas todas, ele diz, olha, ele chegou num ponto da vida que ele compreendeu, tudo isso é vaidade. O que Salomão está dizendo ali, ele afirma e reafirma isso várias vezes, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Essas coisas são todas coisas vãs, são coisas que passam, são coisas que vão acabar. Não se apegue, né? O Salomão desfrutou de tudo aquilo, ele percebeu, tudo isso é sem importância. Deus tem preparado para nós coisas tão maravilhosas, as coisas eternas, e às vezes a gente vive aqui seduzido pelas coisas dessa vida. E o autor de Hebreus aqui nos lembra a respeito disso. Eles perecerão. Ele não está falando aqui de pessoas. Quando a gente lê eles aqui, ele está falando dessas obras, né? O versículo 10, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, todas essas coisas perecerão, elas desaparecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Às vezes a gente compra uma roupa nova, né? Que legal, né? Essa roupa. E, bom, a gente, quando gosta de uma roupa, a gente usa bastante, geralmente, né? Em algum tempo, ela já virou uma roupa velha. E quando você vai ver, ela já virou trapo. As coisas dessa vida aqui são assim também. Parece tudo tão, né? A gente se encanta com a novidade,
mas essas coisas são passageiras, são coisas vãs. O versículo 12 diz a respeito delas: como um manto os enrolarás e serão mudados. Então, esse mesmo Senhor que criou todas as coisas, ele vai permanecer. Todo o resto vai passar, vai perecer. E vai envelhecer, e vai acabar, vai passar o seu tempo. E serão mudados. Mudados, isso demonstra que vai haver uma coisa nova no lugar, né? Vai ser modificado, não vai ser mais como é. A gente tem um conjunto de versículos que falam sobre isso. Abram lá em Isaías 34. O versículo 4 diz assim, eu vou rápido passar por aqui, tá? E todo o exército do céu se dissolverá. Olha, lá no Antigo Testamento, Isaías já estava dizendo isso, hein? Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Ele faz aqui uso de algumas ilustrações para dizer, olha, essas coisas vão passar. Ele compara um livro, os livros eram rolos, né? Pergaminhos, ele se fecha. Então, você está vendo tudo aqui e dali a pouco fecha, você não vê mais nada. A folha da vide, né? O pé de uva ali, né? Ele solta aquelas folhas bonitas, dali a pouco elas secam, né? E caem. E assim, ele compara ao figo, né? um fruto. Tudo passa. Mateus 24, Jesus também falou sobre isso no sermão profético. Mateus 24, 34, ele diz, em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O versículo 35 é o que mais nos importa aqui, né? O céu e a terra passarão. Aí ele diz, as minhas palavras não hão de passar. Assim como Jesus permanece, a palavra dele também permanece. Amém? Mas ele diz aqui, o céu e a terra, eles vão passar. Esse livro vai se enrolar. Vai ser fechado. Vai ser tudo mudado. De uma maneira mais clara ainda, mais completa talvez, nós encontramos Pedro falando na segunda carta dele, 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 7. 2 Pedro 3, 7. Ele diz, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. O que o fogo faz? Consome, destrói, né? Ele está demonstrando aqui que é uma coisa perecível. Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Está falando aqui a respeito disso, que não vai estar, né? Para nós pode parecer que demora, mas para Deus isso é líquido e certo e é breve. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade,
aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, nós vemos aqui esses versículos, que, Pedro no Novo Testamento, Jesus que tinha ensinado, Isaías que já tinha falado disso, e nós não vamos ler, mas Apocalipse 20 e 21, João também fala a respeito disso. Quando ele fala dos novos céus, nova terra. Então, o que a gente encontra aqui, irmãos, é essa afirmação de que todas essas coisas são passageiras. Tudo é passageiro. Menos o Filho. Porque ele é Deus, ou seja, menos Deus. Quando nós falamos aqui do Filho, mas é óbvio que isso se refere a Deus como um todo, né? Voltando ao nosso texto de Hebreus, só para, então, a gente concluir essa comparação final que ele faz aqui, ele volta a dizer no versículo 13 que certas coisas dizem respeito exclusivamente ao Filho. Nunca isso foi dito a um anjo. Deus não diria isso a um anjo. E aqui, então, ele faz referência ao outro texto da palavra de Deus. Nós vamos para o Salmo 110 agora. O versículo 1 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Bom, essa é a referência do versículo 13 aqui de Hebreus. Ele diz: a qual dos anjos ele disse isso? Assenta-te à minha direita ou à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. O texto do Salmo traz, na verdade, uma coisa que o autor de Hebreus nem chega a citar aqui. O disse o Senhor ao meu Senhor. Mas por que ele não citou? Ele faz livres referências a esses textos, ele não cita exatamente o versículo certinho, né? Mas ele está demonstrando coisas que eram conhecidas dos hebreus, dos judeus, e ele diz nesse salmo que o Senhor disse ao Senhor. Para nós fica muito confuso isso, talvez. Literalmente, nós entendemos que são dois níveis de senhorio. O Senhor, o primeiro Senhor, está se referindo a Deus. E disse ao meu Senhor, então seria um segundo nível de Senhor, se referindo ao rei. Então isso, humanamente, era interpretado dessa forma. O Senhor disse ao rei, ao meu rei, assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ou seja, a vitória está prometida. Mas nós entendemos que o cumprimento pleno disso é reservado ao grande rei. Não ao rei Davi, mas ao filho de Davi. Aquele que é chamado de filho de Davi, descendente de Davi, que é o título de Jesus. Ele é o filho de Davi, ele é chamado filho do homem, mas acima de tudo ele é o filho de Deus. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é, estabelecendo e concluindo essa comparação, isso nunca teria sido dito a um anjo qualquer. Prometer a um anjo a vitória final. Prometer a ele
o reino. Nenhum anjo é feito por Deus Senhor nosso. Os anjos não são nossos senhores. Amém? Se eu me deparasse com um anjo, eu ia ficar admirado por ver um ser glorioso, enviado direto de Deus. Bom, como parece que no nosso tempo isso não é comum, então eu espero não ver. Eu posso, de repente, estar aí tendo alucinações, né? Mas eu quero ver no dia certo. Mas mais do que os anjos, nós queremos ver o Senhor. Esse sim, o Senhor de toda a glória. Mas o que ele está dizendo então aqui em Hebreus, a gente caminhando para o desfecho desse estudo, desse capítulo aqui, ele está dizendo, não, isso não foi dito a nenhum anjo, essa vitória final, o reino assegurado, os inimigos vencidos, isso é para aquele que é chamado nosso Senhor. O Senhor, Deus, o Pai, disse ao Senhor, o Filho, o Rei, aquele que vai reinar por ele aqui. Assenta-te à minha destra. E quem está sentado, nós vemos na palavra de Deus, está sentado à destra do Pai, à destra da majestade, o próprio Filho Jesus, né? E ele aguarda o momento em que ele vai voltar ao mundo para estabelecer o seu reino. Então ele deixa claro aqui, os anjos não são nossos senhores. Nenhum anjo seria tratado, nunca um anjo é chamado de Senhor, por esse título honroso. Porque essa palavra tem significado de soberania. Teve um anjo aí que quis esse posto, né? Mas ele se deu mal. Vocês sabem do que eu estou falando. A pretensão dele foi frustrada. Olha, nenhum anjo tem essa condição. E ele confirma isso, então, no desfecho, no versículo 14, ele volta a fazer referência ao Salmo 103, que a gente comentou uns estudos atrás. Tá? Quando a gente estudou o versículo 6 aqui. O que ele diz aqui? Olha, não são porventura todos eles espíritos ministradores? Ele está falando dos anjos. O que são os anjos? Eles são Senhor? Não, eles são espíritos ministradores. O que é um espírito ministrador? Que serve, isso. Um ministro é isso, né? Ele tem um serviço debaixo da autoridade de alguém. Se a gente pegar o termo, por exemplo, né, na política, aí, um ministro, o ministro não manda mais que o presidente, o ministro está a serviço do presidente. Né? Ele foi nomeado pelo presidente para cuidar daquele assunto. Se o ministro não está fazendo as coisas conforme o presidente quer, o presidente pode tirar ele e colocar outro, porque ele tem que andar conforme o presidente quer. Né? Ministro é isso, está ministrando, está servindo a alguém que o nomeou. Os anjos são assim, seres ministradores. Eles são nomeados por Deus, colocados, enviados por Deus para o seu serviço, para cumprir aqueles trabalhos que nós comentamos no estudo anterior, tá? E nós vemos bem isso com a referência ao Salmo 103, versículos 20 e 21, quando nós comentamos aqui sobre o versículo 6 aqui de Hebreus, que alguns entendem ser uma referência a Deuteronômio 32, 43, onde a gente não vê com clareza isso. Eu comentei com vocês, qualquer coisa,
assistam a gravação, voltem a esse estudo que nós pegamos do versículo 6, porque, na verdade, ali, o que parece, ele está fazendo referência mesmo é o Salmo 103, porque a referência seguinte aqui é o Salmo 104. Então, tem muito sentido, né, de nós observarmos que ele estava falando daqueles salmos que eram vistos em conjunto pelos hebreus, não uma citação solta de Deuteronômio, contrastando com um salmo messiânico. Mas, enfim, desfechando aqui o capítulo 1, ele, primeiramente, demonstra a superioridade de Jesus com relação aos anjos. Como eu disse, pode parecer muito claro para nós, mas é uma coisa que tem que ficar muito clara mesmo, firmada não só em meras tradições, mas em compreensão da palavra de Deus. Amém? E que, assim, o Filho de Deus, o Filho Jesus, realmente seja visto como o que ele é. Ele não é um anjo, ele não é um simples homem, ele não é um ser criado, ele é o Criador, ele é o Senhor da glória. E quando nós falamos de Jesus, quando nós pensamos em Jesus, quando nós lemos a respeito dele, na nossa mente, no nosso coração, tem que estar viva a ideia de que nós estamos falando do Senhor da glória, o Criador de todas as coisas, aquele que fundou a terra, aquele que estabeleceu tudo o que existe, além de ser ele próprio o nosso Redentor, né? Retomando o que já foi dito aqui. O capítulo 2, que nós vamos começar no próximo estudo, vai apresentar justamente Jesus, agora não mais tão diretamente essa comparação com os anjos, apesar dele ainda fazer referência a isso, mas ele vai apresentar a glória do Senhor Jesus. Tá? Ele vai detalhar mais ainda isso doutrinariamente. Irmãos, o assunto, quando a gente pega um livro assim, a gente estuda no detalhe, pode a gente ficar no mesmo tema por semanas e semanas. Tá? Mas que a gente não deixe que um tema tão precioso, tão caro a nós, se torne uma coisa enfadonha, cansativa. É importante que a gente veja que a palavra de Deus enfatiza esses fatos, porque são grandes verdades que precisam estar gravadas na nossa mente, no nosso coração. Amém? Então, vale a pena a gente meditar em cada palavra aqui e refletir profundamente a respeito do significado disso. Não é só um estudo visando, assim, adquirir só conhecimento. O conhecimento aqui é importante para a gente ter um entendimento, mas esse entendimento tem que nos levar a mudanças, a afetar a nossa vida, né? E o fortalecimento da nossa fé, principalmente. Ok? Então, sim, terminamos o capítulo 1. Vamos orar?